Iniciar, como é que vocês estão? Eu não vou esperar mais, tá? Quem for entrando, aí eu vou adicionando. Mas aí a gente já inicia. O que é que vocês acharam da prova? Ainda está cedo. Se está cedo para cobrar? Não, é porque, veja só, o sistema estava com um probleminha para colocar as notas, certo? E o que é que eu estou fazendo com todo mundo? Pelo menos com vocês do sétimo. A gente está fazendo a correção. E depois da correção, tem algumas turmas que estão com interesse de fazer seminário, certo? Para auxiliar na nota. Aí. Não tinha casca de banana. Tava nada. Foi feita toda em cima das aulas. Toda em cima das aulas. Das aulas e do artigo, dos artigos que eu mandei para vocês. Tá? Então, vocês vão ter essa opção, se vocês querem fazer um seminário, tá? Como é que você... Então, é Maria Eugênia. Avisem a Maria que ela não tá aparecendo para mim aqui. Então, não... Agora, apareceu agora. Agora a Maria apareceu. Então, aí depois a gente vai ver se vocês querem fazer o seminário como as outras turmas, certo? Vamos conversar hoje sobre terapêutica medicamentosa em odontopediatria. É uma parte que vocês já tiveram no quarto período, então a gente vai mais adequar para a nossa realidade, para a realidade infantil. E eu vou passar para vocês os protocolos que a gente utiliza. Combinado? É uma aula relativamente rápida. Não tem muito assim o que... É muito prática a questão de cálculo, que eu vou passar algumas coisas para vocês, mas que eu não vou cobrar agora, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em terapêutica, é algo que todo mundo fica um pouco temeroso, porque a gente está tratando com criança. Então, para evitar qualquer tipo de susto, é muito importante que a gente faça uma boa anamnese, tá? A gente ter conhecimento do histórico de saúde do paciente, ver se aquele paciente tem alguma doença pregressa. Então, quando a gente faz uma boa anamnese, a gente evita alguns tipos de surpresas e a gente consegue medicar esse paciente bem. Além disso, a gente tem que preencher sempre se aquele paciente, além das doenças pregressas, se eles fazem uso de algum tipo de medicação, tá? Isso é bem importante. Porque se aquele paciente for algum paciente sistêmico, já faz uso de alguma medicação, às vezes a gente precisa medicar esse paciente, a gente precisa saber se há uma possível interação medicamentosa e se isso pode acometer algum tipo de efeito adverso, tá? Além disso, a gente tem que ficar muito atento às questões das alergias, tá? Às vezes o paciente tem algum tipo de alergia e não se sabe, tá? Muitas vezes porque nunca entrou em contato com determinado fármaco, ou muitas vezes a mãe pode não falar para a gente, porque isso pode acontecer também. Então, é sempre bom ter
fazer essa boa anamnese para a gente ter um bom relacionamento, tanto entre o paciente, entre a gente e o responsável. Então, por que a gente estuda terapêutica medicamentosa em criança? Antes de tudo, a gente tem que lembrar que a criança não é um adulto pequeno, então tem suas peculiaridades. E muito do que a gente medica, vocês vão ver que a gente precisa da relação do peso, tá? O metabolismo é diferente, então tudo é calculado, tudo é feito em cima daquela criança, tá? É importante também a gente saber os mecanismos de ação de cada medicamento, tá? Isso aí, provavelmente, vocês já tiveram na terapêutica. E a gente precisa fazer uma análise crítica, avaliar a questão dos benefícios versus os aspectos negativos, tá? Para a gente poder identificar se o benefício da medicação, ela justifica o risco. A gente fala isso principalmente quando a gente está tratando de bebê, tá? Muitas das infecções odontogênicas que a gente trata, a medicação, ela não vai atuar diretamente naquele problema. O que a gente vai fazer, a gente vai tratar localmente. Então, a medicação, ela vai servir como tratamento coadjuvante, tá? Ela não vai ser diferente da medicina, que os fármacos vão atuar naquela determinada doença. O nosso tratamento, basicamente, é o quê? É local, porém, com o auxílio das medicações. Então, os critérios de escolha, tanto dos medicamentos quanto dos anestésicos, essa parte de anestésico a gente vai aprofundar mais dentro da cirurgia, que a gente vai conversar um pouco mais sobre os anestésicos de odontopediatria, tá? Eles são escolhidos praticamente da mesma maneira que os adultos, tá? Então, a gente sempre vai considerar um paciente saudável, um paciente ASA 1, que é aquele paciente sem anormalidade, pouca ou nenhuma anormalidade, ele vai tolerar um estresse dentário, tá? Eu errei aqui o slide, pouca ou nenhuma anormalidade, risco mínimo de complicações, tá? Então, toda a parte de medicação a gente vai levar em consideração esse paciente, não só a medicação, mas também quando a gente fala em relação aos anestésicos. Para a gente poder fazer a escolha dessa medicação, a gente tem que levar em consideração a dosagem terapêutica, o esquema, a forma de apresentação e a presença de açúcar. A dosagem terapêutica a gente vai relacionar sempre com o peso da criança, tá? Lembrando que, quando a gente compara um adulto com uma criança, a gente tem que levar em consideração que o peso dessa criança, ele é menor, e, além disso, o metabolismo dessa criança é totalmente diferente do adulto, tá? Além disso, quando a gente faz a questão do esquema terapêutico, que são as doses, a gente sempre tem que dar preferência para menores quantidades de dose, tá? Para evitar o risco dos pais ou dos responsáveis esquecerem de dar algum tipo de dosagem, tá? Outra coisa importante, o horário das doses, tá? A gente tem que fazer um esquema que esse horário seja um horário compatível para a gente dar a medicação para a criança. Às vezes, quando a gente vai fazer o esquema, não. A gente, às vezes, não se atenta a isso e coloca uma medicação para madrugada, que não é ideal, tá? Então, tentar fazer um esquema terapêutico onde a mãe possa cumprir, sei lá, se for de 6 em 6 horas, coloca 3 da tarde, acho que 7 e 11 da noite, tá? Então, sempre pensar nessa questão para que não tenha a chance de não ser feita essa medicação, ok? A forma de apresentação de medicamento, a gente sabe que é diferente para a criança. Normalmente, a criança, ela vai fazer uso de Elixir, de algumas soluções, tá? Outra coisa importante, a gente sabe que na maioria dessas medicações existe a presença de açúcar, tá? Porque o sabor não é agradável, não é atrativo para a criança. Então, é necessário adicionar a questão do açúcar.
Aí vem aquela famosa pergunta: antibiótico, remédio, ou qualquer tipo de remédio, ele vai causar cárie? Não, tá? Apesar do açúcar adicionado às medicações, ela não vai causar cárie, tá? O que é importante a gente sempre passar para essa mãe? Mãe, toda vez que tu der um remédio, escove o dente. É importante que você escove, tá? Porque para que é doce, fica ali. Aí você vai explicar que é adicionado açúcares para melhorar a questão da aceitação da criança, tá? Então, isso tudo tem que ser explicado, mas não é o antibiótico, não é a medicação em si que vai causar lesões de cárie, ok? Como eu falei anteriormente, quando a gente vai fazer uma dosagem terapêutica, a gente precisa conhecer o peso da criança, tá? Então, o que é recomendado? A gente ter no consultório, ter na clínica, aonde a gente for trabalhar, ter uma balança, tá? E nunca perguntar à mãe a questão do peso. Isso é um erro que é uma coisa básica, mas que pode ser sim, pode dar sim complicação. Muitas vezes essa mãe pesa a criança, o quê? Há 2, 3 meses, e a criança está crescendo, está engordando, tá? Às vezes, ou está emagrecendo. Então, a gente precisa saber o valor correto, uma vez que a gente vai precisar desse peso para fazer os cálculos de dosagem, tá? Aqui são algumas fórmulas que é interessante que vocês memorizem esses cálculos. Se vocês não memorizarem, às vezes não tem tanta a constância de trabalhar com criança, mas é sempre bom você ter anotado numa agenda, anotado num cantinho, para quando acontecer daquele paciente chegar para você, você saber fazer o cálculo, tá? Então, a gente pode, aí as fórmulas, a gente observa que vai utilizar muito da idade, certo? Então, essa primeira, que é a de Freire, vai usar a idade em meses, dividido por 150 e vai multiplicar por 100, tá? Bolognini também faz é meio que uma estimativa, tá? Vai pegar 100 e dividir por 200, menos a idade em meses, tá? Então, são várias fórmulas. Professora, qual é a mais correta? Qualquer uma que você utilizar vai dar um valor aproximado, tá? Tem uma aqui que a gente vai utilizar a superfície corporal, que é essa última, tá? Mas a grande maioria é o peso e a idade estimada. Lembrando que para essa idade estimada são para crianças muito pequenas, tá? Primeira infância e segunda infância. Cada uma dessas fórmulas tem um momento, tá? Lembrando que a segunda infância, ela vai dos 3 aos 5 anos, e a primeira, que é o primeiro ano até os 2 anos e meio, tá? Então, essa primeira a gente vai utilizar basicamente para bebezinhos até 2 anos e meio. A segunda aqui, a gente vai utilizar para crianças de 3 a 5 anos. E aqui abaixo, a gente também pode utilizar a partir dos 5, tá? Então, é bom ter sempre em mente essas fórmulas. Uma fita especial, estimar o peso baseado na altura. Então, Bruno, essa avaliação, eu não sei se ela é muito correta, sabe? Porque isso varia muito. Uma fita que pode ser para estimar o peso baseado na altura. É um pouco mais complicado, porque a gente sabe que tem... Deixa eu ver, tu botou aqui. A gente sabe que existem crianças de todos os tamanhos. É usado mais em emergência em hospital. Eu não tenho essa fita. Eu sempre faço, o que eu tenho no consultório é a balança. Eu sempre prefiro fazer com a balança, porque às vezes tem criança que aparenta ter uma idade e ela é bem pequenininha. Aí tem outras que elas já são bem jovens e já parecem ser maiorzinha, entendesse? Mas eu acredito que dá certo também, mas o ideal realmente é a balança. Quem trabalha com criança, a gente sempre tem que ter a balança no consultório. Não só a balança, tá? Mas uma balança e um medidor de altura também, eu tenho no consultório também, porque aí eu já tenho tudo. Certo? Legal aí sua colocação.
Vamos continuar. A maioria das crianças, elas apresentam rejeição a qualquer tipo de medicação, além da dificuldade natural de deglutir fórmulas sólidas. Assim, sempre que possível, optar-se pelas fórmulas líquidas, como as soluções orais, os elixirs e os xaropes, tá? Óbvio, tem criança que a partir dos 13, 14 anos, mesmo assim, elas não sabem ingerir comprimido. Porém, a gente sabe que a partir de um determinado peso, a gente sabe, não, vocês agora vão saber, que a partir de 30 quilos, a gente já considera uma dosagem de adulto, tá? Então, quando aquela criança ela tem esse determinado peso, a gente não, o efeito da medicação em gotas, ela não vai ser tão efetiva quanto um comprimido, por conta do peso dela, certo? Então, passou de 30 quilos, normalmente, eu já coloco como medicação de adulto, certo? É bom sempre lembrar a importância do contato com o pediatra, certo? A questão da troca de informações. Além de ser algo muito ético, a gente vai transmitir uma maior confiabilidade, tanto para os pais ou responsáveis, tá? Até mesmo para o outro profissional, e também vai ser uma segurança para a gente. Nós sabemos que existem muitos problemas de ordem sistêmicas, como diabetes, asma brônquica ou doenças cardiovasculares, que as crianças muitas vezes precisam de medicação, tá? Então, é muito importante esse contato. A dosagem. Pode ser tanto a dosagem como a forma de apresentação. Se a criança, ela já sabe, Rúbia, deglutir comprimido, eu já passo. Entendeu? Eu não passo mais gota, não. Porque aí não é a mesma coisa. Você, por exemplo, a gente vai ver mais à frente, vamos dar um exemplo de um dipirona. Quando a gente toma, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade para tomar comprimido, eu me engasgo muito. Mas se a gente pegar uma criança, digamos, 13, 14 anos, bem mais, deve ter entre 45 e 50 quilos, e vai tomar o gotas, o resultado não é tão efetivo quanto o comprimido mesmo, tá? Por nada. Então, além das medicações usuais que a gente vai conversar, eu vou dar só uma leve pincelada sobre algumas medicações que a gente pode prescrever que vai auxiliar no condicionamento da criança. Eu não vou me aprofundar muito, porque se a gente for falar de sedação, a gente vai conversar bastante, mas eu vou disponibilizar o material para vocês. Existem algumas medicações que a gente pode fazer uso que vão auxiliar no nosso atendimento. Às vezes, o condicionamento daquela criança só pelas técnicas psicológicas, quando a gente não usa as técnicas não medicamentosas, às vezes não é suficiente. Então, a gente precisa lançar mão de alguns fármacos, tá? Então, esses fármacos, eles vão ajudar na diminuição do estresse e na diminuição da ansiedade. O uso de ansiolíticos e sedativos, ele é bastante comum na nossa rotina de odontopediatria, principalmente quando a gente está falando de procedimentos cirúrgicos ou operatórios que são longos, tá? Pacientes que são temerosos ou que são mais apreensivos, crianças hiperativas ou rebeldes, como eu falei, muitas vezes a parte de condicionamento, só a parte psicológica, a gente não vai conseguir. Então, a gente vai utilizar a medicação, a sedação mínima, como um complemento para essas abordagens. Tá? Lembrando que, se você consegue condicionar a criança a fazer um bom condicionamento, é lógico que você não vai expor essa criança a uma medicação, tá? É uma rotina na odontopediatria, mas eu vou falar para vocês, no começo, quando eu iniciei dentro da especialidade, eu até utilizava mais, mas hoje eu não utilizo tanto, até porque quando eu vejo que o procedimento
são muitos procedimentos para serem feitos naquela criança. Se aquela criança tem difícil condicionamento, eu prefiro levar para bloco cirúrgico, porque aí a gente já faz uma coisa única, tá? Porém, existem outras alternativas, como a gente vai ver. A gente pode fazer uso dos benzodiazepínicos, como vocês já estudaram com a professora Paula, com certeza já viram isso. Então, a gente pode usar benzodiazepínicos como o midazolam e o diazepam, dando sempre preferência ao midazolam. Existem outras medicações que a gente consegue também um certo nível de relaxamento, tá? Alguns antialérgicos a gente pode usar, aproveitar aquele efeito que dá aquela sonolência, mas às vezes não dá, pelo menos para mim não dava muito certo, não. Tem alguns casos que não funcionam, tá? Muita criança, às vezes a criança tem uma certa resistência com essa medicação, porque às vezes toma frequentemente, e como toma frequentemente, o organismo muitas vezes já acostumou. Tinha algumas medicações, eu não coloquei aqui no slide, tá? Porque já, mas aí vocês podem encontrar na literatura o hidrato de cloral, algumas medicações que hoje não são tão utilizadas, tá? Outra maneira da gente conseguir uma sedação mínima é a gente fazer a mistura de óxido nitroso, que é o nitrogênio com o oxigênio, que é essa foto que vocês estão vendo aí, da criança com a máscara facial, tá vendo? É uma maneira segura da gente sedar. Para fazer esse tipo de sedação, é necessário uma habilitação, então não é todo dentista que faz, a gente faz uma habilitação de 96 horas para poder trabalhar com o equipamento. Não sei se vocês já viram esse tipo de equipamento, mas aí a gente precisa de uma aparelhagem, exige uma aparelhagem maior, tá? Que é muito legal, principalmente quando a gente precisa fazer algum procedimento mais invasivo, tá? Em relação aos benzodiazepínicos, a gente vai se concentrar mais no midazolam, porque é a medicação de escolha, tá? Então, atualmente, o midazolam, ele é utilizado como uma medicação pré-anestésica, tá? Tanto em anestesia pediátrica e que vem ganhando muito espaço como ansiolítico dentro da nossa clínica de odontopediatria, tá? Por que a gente gosta tanto do midazolam? O midazolam, ele tem uma rápida absorção via oral, a gente vai conseguir uma concentração máxima em apenas 30 minutos, ou seja, a gente tem aquele paciente, a gente vai chamar aquele paciente, se aquele paciente precisa ser sedado, a nossa sedação ela vai se iniciar no consultório. Normalmente eu não peço para o paciente tomar a medicação em casa e vir. Eu prefiro que ele fazer na medicação na recepção, então a gente espera os 30 minutinhos, que é o período de estar organizando tudo, tá? E vai ter uma duração de 2 a 4 horas, ou seja, o paciente não vai ficar dopado tanto tempo. É rápido, tá? Então, a gente consegue, sim, fazer alguns procedimentos mais complicados durante esse período. Além disso, ele tem uma vantagem, porque ele tem uma droga que a gente chama de droga reversora, tá? Se acontecer, Deus o livre, qualquer coisa, a gente já tem a medicação que pode reverter o quadro, tá? Então, querendo ou não, é uma maneira mais segura. Porém, é interessante, se for fazer, ter o cuidado de ter um oxímetro ali, medindo a saturação do dedo do paciente, tá? Todo um suporte é muito importante, não é só medicar. Tá? Além disso, conversar com o pediatra, manda cartinha ou telefona para ver se tem algum problema, se esse paciente faz uso de alguma medicação que pode interagir com o midazolam. Então, essa relação do dentista com o pediatra, ele é bem importante, tá? A dosagem que a gente pode dar é uma dosagem que varia de 0,25 a 0,5 miligramas por quilo, então a gente vai fazer esse cálculo aí na dose, tá? Em relação ao peso, e os estudos têm mostrado que uma dosagem boa, relativamente segura para ser feita, é uma dosagem de 0,3, tá? Eu acho que é o que vocês podem encontrar mais aí nos artigos, caso vocês venham a pesquisar sobre esse assunto.
Vamos falar dos protocolos clínicos, que é o quê? É o nosso, basicamente, o nosso dia a dia, tá? A gente utiliza as medicações, tendo em vista o controle da dor, né? A questão dos antibióticos na prevenção, no tratamento de algumas doenças, lembrando sempre esse nosso tratamento terapêutico, ele é um tratamento coadjuvante, tá? Ele, diferente da medicina, como eu falei, ele vai ser um tratamento que vai nos auxiliar para a gente fazer nosso tratamento. Porque, basicamente, a gente vai atuar localmente, tá? Quando a gente atua localmente, aí sim a gente vai avaliar quais são as necessidades das medicações. A gente utiliza os medicamentos para o controle da dor e os medicamentos para a gente controlar basicamente a dor, a gente vai fazer mão dos analgésicos, tá? Então, dentro da odontopediatria, a gente vai trabalhar basicamente com 2 tipos de analgésicos, tá? E esse analgésico, ele vai ser utilizado para tratamento quando a gente vai prever que aquele paciente vai ter uma dor de intensidade leve a moderada. E a recomendação é que a gente administre esse analgésico logo após o procedimento, ainda sob o efeito da anestesia local, tá? Então, quais são os possíveis procedimentos que a gente pode pensar em dar algum tipo de analgésico para o nosso paciente? As exodontias simples dos dentes descidos, as gengivectomias, as ulectomias, as frenectomias, todos esses procedimentos a gente pode pensar sim em quando a gente termina já medicar dentro do consultório, tá? Em relação, a gente tem, como eu falei, a gente tem dois analgésicos que a gente utiliza mais, que é a dipirona e o paracetamol. A dipirona, a gente sabe que se utilizada por períodos muito prolongados, ele pode causar a granulocitose, tá? Que é a redução acentuada dos leucócitos granulócitos. E a aplasia medular. A dipirona, aí eu coloquei que seu uso é proibido nos Estados Unidos. Porém, qual é a grande questão da dipirona? Quando eu estava fazendo o mestrado, eu tive uma aula de terapêutica, dois professores muito bons lá em São Paulo, e eles falaram a grande questão da dipirona. A dipirona é uma medicação muito boa, tá? Principalmente quando a gente está com aquela dor naquele momento. Então, para aquele momento, a dipirona ela é perfeita. Qual é a grande questão da proibição da dipirona? É mais uma questão cultural lá nos Estados Unidos. Durante a Primeira Guerra, que foi o boom das medicações, né, que surgiram, a dipirona ela é extremamente utilizada na Europa. Tá? Então, devido à questão da guerra, o que aconteceu? Os Estados Unidos, para não utilizar a dipirona vinda da Europa, eles começaram a estudar mais o Tilenol. Então, o Tilenol ele é amplamente utilizado nos Estados Unidos, mas por uma questão, digamos assim, histórica, a gente pode falar. Mas a dipirona, ela é maravilhosa, tá? Isso só mais a título de curiosidade. E outra coisa, a gente sabe que toda medicação, ela pode causar e ser maléfica. Isso vai depender sempre da dosagem. A gente sabe que a diferença entre o veneno e uma medicação é a dose, tá? Então, tudo que é em exagero, com certeza vai ter algum tipo de efeito. Aqui um exemplo de ulectomia, tá? Que foi aqui, posteriormente foi passado a dipirona, porque querendo ou não, é um procedimento que é invasivo, a gente faz a remoção de tecido, então, para controlar isso aí, o incômodo, é sempre bom medicar, certo? Às vezes, nas extrações, às vezes não tem tanta necessidade, só a questão do controle realmente da alimentação, do gelo, evitar alimentos quentes, a gente consegue um conforto, tá? Mas procedimentos assim que a gente vê que é mais invasivo, é muito interessante, sim, passar a medicação, passar o analgésico. Aqui a gente tem um esquemazinho do medicamento, da administração e da posologia.
Lembrando que a dipirona, a administração da dipirona, ela é feita de 6 em 6 horas. E atenção, tá? A posologia é uma gota para cada 2 quilos, tá? Às vezes, a gente sempre indica o quê? Uma gota por quilo, mas a dipirona, para ser 1 quilo, tem que ser meia gota. Então, é muito difícil a gente pegar o frasco e mensurar meia gota de dipirona, né? Então, quando for fazer o cálculo de dosagem, lembrem disso, que é uma gota. Porque se vocês forem fazer por quilo, vocês vão dar uma sobredose, certo? Então, as formas de apresentação, a gente vai ter as suspensões, que é 50 miligramas para cada 1 ml. A gente vai ter o famoso, que é o gotas, que a gente utiliza mais, né? Que é 500 miligramas para 1 ml, e os comprimidos, de 500 miligramas, tá? Outra coisa bem importante quando a gente trabalha com criança, a gente sabe que a dipirona, ela tem um gosto, um sabor amargo. Então, uma maneira de ofertar para a criança, de oferecer para essa criança, é a gente diluir uma pequena quantidade em um suco. Ou, se você for dar em colher, ter sempre um copo d'água ou alguma coisa próxima, porque realmente é uma medicação que o sabor não ajuda. O paracetamol, aqui o paracetamol a gente vai administrar de 6 em 6 horas, tá? Ao contrário da dipirona, vai ser de 1 gota por 1 quilograma, máximo de 20. Tá? Em relação a formas de apresentação, a gente vai ter a suspensão, 32 miligramas a cada 1 ml, a suspensão de 100 miligramas, que é 1 ml, isso no caso dos bebês, que é o Tilenol bebê. A gente também vai ter a apresentação em gotas, que é 200 miligramas para cada 1 ml, e o comprimido de 750 miligramas, tá? Aqui do lado a gente tem o cálculo da dose baseado no peso. Observem como é muito pouquinho, tá? Num bebezinho de 3 quilos, vai ser 0,4 ml. É muito pouquinho, tá? Lembrando que sempre é bom a gente avaliar a questão do benefício e a questão do risco. Por exemplo, eu faço muita frenotomia em bebês, certo? Mas eu nunca medico. Eu nunca faço a medicação, apesar de ser um corte, eu nunca medico, porque a grande parte dessas crianças, vamos botar assim, 95% dessas crianças que são submetidas a procedimentos de frenotomia, eles vão direto para o peito da mãe. Sabe, quando a criança está amamentando, quando o bebê está sendo amamentado, a gente sabe que o leite materno, ele tem muito anticorpo, tá? Então, ele acaba eu sempre falo que ele é um remédio natural para aquele bebê. Então, é desnecessário realmente a gente passar qualquer tipo de medicação, certo? Principalmente nesses casos. No caso de uma frenotomia. E como eu falei, os nossos tratamentos, frisando sempre isso, que os nossos tratamentos, eles se resolvem de maneira local, tá? Diferente da medicina, a gente não precisa estar passando medicação para resolver as enfermidades, digamos assim, odontológicas, tá? Sobre o paracetamol, é importante não exceder 5 administrações, no caso, não dar mais de 5 vezes em doses fracionadas num período de 24 horas. Da mesma forma que o uso excessivo de dipirona, ele vai causar problema, o uso do paracetamol em doses excessivas, ele vai causar dano hepático, tá? Então, realmente é ter cuidado e avaliar se é realmente necessário. A gente sempre tem que colocar na balança a questão do benefício e do risco, certo? Então, a gente fechou a parte com tudo que for relacionado à dor em criança, dor leve a moderada, a gente vai pensar em analgésicos. A gente vai pensar na dipirona e vamos pensar no Tilenol,
certo? E os corticoides? A gente pode indicar corticoide? Pode também indicar corticoide. Então, corticoide, ele vai ser indicado numa dor de grande intensidade, onde a gente vai observar alguns casos de edema e limitação funcional no pós-operatório. O que é isso? Quando a criança ela tiver uma limitação de boca, tá? Fazer algum tipo de procedimento, assim como no adulto. A gente também, quando vai fazer extração terceiro molar, tem muito buco, muito dentista que prescreve o corticoide antes para evitar o edema, tá? Então, a gente vai pensar nisso no caso de fazer algum tipo de procedimento que seja mais demorado, que precise, que a gente sabe que vai gerar um quadro de dor. E quais seriam esses procedimentos, tá? Supranumerários, odontomas e as exodontias complexas, tá? Na maioria das vezes, quando a gente faz o uso do corticoide, não tem necessidade da gente prescrever o analgésico no pós-operatório, porque já vai estar medicado previamente, tá? Tem que ter cuidado no uso para os diabéticos, para os imunocomprimidos e principalmente com infecções sistêmicas, tá? O caso do diabetes, porque ele altera a glicemia, então tem que ter muito cuidado, tá? Ver se esse paciente conversa com o médico, ver se esse paciente ele tá compensado. Às vezes, quando é criança, muitas vezes elas nem sabem que tem diabetes, tá? Então, isso aí é bem importante, vocês têm que levar isso sempre em consideração, tá? Então, entre os corticoides, a gente tem a betametasona, tá? Ela é dose única, a posologia é de 0,025 ou então de 0,05, tá? Que a gente vai usar por quilo. As apresentações, a gente vai ter elixir, gotas e comprimido, mas como a gente tá falando de criança, a gente vai dar preferência ao elixir e às gotas, tá? Teve um caso, só me recordo de um caso que eu tive que utilizar corticoide em uma paciente, que foi simplesmente para tratar, para amenizar o desconforto da erupção dos primeiros molares permanentes. A paciente já tinha tomado o analgésico, não tinha resolvido, porque aparentemente a gente consegue controlar a dor da erupção com gelo, às vezes uma compressa, né, às vezes dando algum tipo de determinado alimento, e até mesmo com um dipirona ou um paracetamol. Nesse caso da paciente, não conseguiu controlar, porque o incômodo já estava pegando toda a região de ouvido, tá? Então, como era algo que estava incomodando, ela mal estava conseguindo se alimentar e abrir a boca. Foi bem sério esse caso, mas teve que ir para o corticoide mesmo, tá? Então, é realmente você analisar a situação e observar aquele paciente, tá? Os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Então, quais são os que a gente pode indicar e quais são os indicados, tá? A gente vai utilizar em casos de prevenção de dor de grande intensidade, quando a prescrição de corticoide, ela é contraindicada, tá? Então, quando a gente não pode utilizar o corticoide, a gente pode fazer mão dos anti-inflamatórios, tá? Principalmente no tratamento de inflamações com perda funcional, onde a gente pode associar com antibiótico, certo? Ou seja, aquele paciente que está chega aquela criança que está com aquele edema de face gigantesco, que a gente sabe que vai precisar fazer uma terapia ou um tratamento pulpar, certo? Então, como é que a gente pode fazer o uso dessas medicações? A gente pode fazer uma dose 30 minutos antes do atendimento e a gente pode estender esse uso por mais 48 horas após o término do atendimento. Ou seja, a gente vai estender por 2 dias, certo? Na maioria das vezes, não há necessidade de analgésicos, tá? No pós-operatório. E dentro da odontopediatria, a gente vai evitar prescrever AINES devido às grandes chances de efeito adverso. Quais são esses AINES, os mais conhecidos? Os diclofenacos, certo?
Então, a indicação dos AINES em criança, ela é muito restrita, pois com exceção do ibuprofeno, que o ibuprofeno é um anti-inflamatório, e a gente, em doses maiores, ele vai ter sim essa ação, tá? Então, existem poucos estudos dos AINES em crianças menores de 12 anos e adolescentes. Então, a Anvisa, ela não recomenda o uso de diclofenaco sódico e potássio, tá? Em crianças menores de 14 anos, porque a gente não tem estudos de eficácia e segurança. E por incrível que pareça, essas medicações, se vocês perguntarem para os pais de vocês, provavelmente eram as medicações de escolha antigamente. Muitos se tratavam com, ou então ofereciam para as crianças o diclofenaco, tá? O famoso cataflã, acho que é a Voltaren. É Voltaren, meu Deus, o nome do outro? Acho que é Voltaren, isso. Um é de sódio, outro é de potássio, tá? Então, é muito comum a gente escutar dos nossos pais, tô com dor disso, tô com dor daquilo, vou tomar um diclofenaco que vai passar. E quando a criança tinha qualquer tipo de problema, ele ia passar esse tipo de medicação para a criança, tá? Mas hoje, vocês já sabem que não é indicado, certo? Então, quais são as consequências do uso dessas medicações, digamos, dos diclofenacos, né? Essa família. Então, a gente vai ter uma toxicidade e risco terapêutico muito maior, que é o quê? Sangramentos gastrointestinais, alterações de coagulação, insuficiência renal, síndrome de Rey, reações alérgicas. Os AINES, eles devem ser prescritos para crianças e adolescentes apenas aquelas crianças que apresentarem sintomas refratários ao uso da dipirona ou paracetamol. Ou caso se trate de doenças reumatológicas crônicas, como artrite juvenil ou febre reumática. Ou seja, basicamente, não é a nossa área de atuação quando a gente vai observar, certo? Se aquela criança já faz uso para tratar essas doenças aí, então entra aí a nossa anamnese, tá? Porque, como já faz uso, a gente não vai precisar, se tiver com algum problema dentário ou alguma coisa, essa medicação já vai fazer efeito, tá? Então, não precisa passar nenhum outro tipo, que acaba sendo uma sobredosagem. Ok? Em cirurgias mais invasivas, quando a intensidade da dor e o edema, eles são mais pronunciados, então, quando a gente sabe que vai ter algum tipo de edema, ela vai ser mais invasiva, a gente vai dar preferência aos usos do corticoide, ou a beta ou a dexametasona, tá? Isso por via oral, dose única, pré-operatória, complementado pelo uso do analgésico após a intervenção, ok? Essa conduta, basicamente, o pessoal da cirurgia faz bastante, tá? Então, uma alternativa aos corticosteroides é optar realmente pelo ibuprofeno, que ele é o único anti-inflamatório não esteroide que foi aprovado o uso em crianças, tá? Isso de acordo com o FDA. Normalmente, quando a gente precisa fazer uso de algum anti-inflamatório para criança, a gente sempre vai utilizar o ibuprofeno ou a nimesulida, dando sempre preferência para o ibuprofeno, tá? Então, a administração do ibuprofeno, a gente vai administrar de 1 a 2 gotas por quilo, entre 6 a 8 horas, tá? Então, se você vai observar que a criança a gente vai prever que vai ter um quadro de dor, inicialmente a gente pode prescrever de 8 em 8 horas. Se por acaso, de 8 em 8 horas, essa cobertura ela não for suficiente, a gente pode diminuir esse intervalo para 6 em 6 horas, tá? E as formas de apresentação, a gente vai ter 50 miligramas por ml, em forma de gotas, e 100 miligramas por ml também. A nimesulida, que a gente utiliza muito em adulto, também pode ser utilizado em criança, um ou outro, lembrando que dá preferência por ibuprofeno, se aquela criança não puder consumir ibuprofeno, pode dar a nimesulida, tá? Então, a nimesulida, 1 gota por quilo, de 12 em 12 horas,
certo? Então, a gente vai ter as gotas, como eu disse, 50 miligramas, e o comprimido aqui para aquela criança que, por exemplo, já é maiorzinha, tá? Vamos botar uma criança acima de 13 anos, que você observe que tem mais de 30 quilos e já consegue engolir comprimido, já pode ser essa dosagem aí, ok? Vamos falar dos antibióticos. A gente pode utilizar antibiótico de duas formas, tá? A gente pode utilizar de maneira terapêutica, onde a gente vai tratar, certo? E a gente pode utilizar de maneira profilática, que é para a gente fazer a nossa famosa profilaxia antibiótica, tá? Então, vamos ver as indicações e a posologia. Quando é que a gente vai utilizar o antibiótico? A gente vai utilizar em casos de abscessos não drenáveis, como forma de evitar o comprometimento sistêmico, tá? Quadros de comprometimento sistêmico devido à disseminação de infecção de origem odontológica. Então, aquele paciente que a gente está vendo que tem abscesso e que não apresenta fístula e que, aliado a isso, a gente sabe que ele é um paciente onde a imunidade dele está baixa, a gente vai fazer uso do antibiótico, tá? Então, quais são os sinais clínicos que a gente vai observar? Infartamento ganglionar, inapetência, quando a criança não está se alimentando, febre, mal-estar, dor aguda e dificuldade de abertura bucal. A gente pode fazer uso do antibiótico nessas condições, tá? Lembrando que em caso de fístula, a terapia local ela é suficiente para a resolução. Ou seja, em caso de fístula, quando a gente observa aquele abscesso amarelinho, que parece uma espinha, eu não coloquei a foto aqui, mas que a gente consegue ver muito em paciente, a gente não precisa tratar com antibiótico, principalmente se aquele paciente, ele tem uma boa saúde ou ele não está com baixa de imunidade, tá? Então, como que é a duração da antibiótico-terapia? A gente vai passar a medicação, em média, esse antibiótico, entre 5 e 7 dias, certo? E isso vai depender também da remissão, da diminuição e do desaparecimento dos sintomas. Como é que é isso, tá? Então, a prescrição das doses de manutenção da medicação antimicrobiana, ela deve ser feita inicial. A gente sempre vai iniciar por um período de 3 dias, tá? Então, aquele paciente chegou no consultório com infartamento ganglionar, com aquele edema horroroso de face, você não consegue fazer a avaliação daquele paciente, porque tá com limitação de boca, tá? Então, a gente vai prescrever, sim, o antibiótico neste momento, tá? Então, vamos prescrever o antibiótico. Depois, passados 3 dias, a gente vai fazer uma nova consulta, certo? Vamos fazer uma nova avaliação. Então, a partir dessa nova avaliação, a gente vai observar se vai precisar continuar tomando ou se depois daqueles 3 dias a gente já consegue fazer o tratamento daquele dente. Nesse caso aí, a terapia pulpar, fazer o tratamento, ou fazer o canalzinho, ou colocar algum tipo de medicação, enfim, seja o que for, certo? Se a gente consegue fazer o procedimento, então a gente vai optar sim em fazer a terapia local, tá? Porque a medicação ela só vai nos ajudar para a gente fazer o tratamento. O edema, o dente em si só vai ter, a gente só vai conseguir resolver depois que fizer o tratamento, tá? Então, o acompanhamento do quadro, ele deve ser feito a cada 24 horas, antes de completar as primeiras 72 horas de tratamento. A gente tem que agendar uma nova consulta para reavaliação, quando será a tomada de decisão, se a gente vai manter ou se a gente vai suspender a terapia, tá? Então, a gente sempre manda aquele paciente, toma 3 dias, depois de 3 dias, volta aqui no consultório para a gente reavaliar. Porque muitas vezes não é preciso a gente deixar o paciente fazendo uso da medicação por 8 dias, tá? Às vezes é suficiente 5 dias.
certo? Então, logo a duração do tratamento deve ser estabelecida em função de evidências clínicas que demonstrem que as defesas da criança reassumiram o controle da infecção. Ou seja, aquela criança ela já tem uma disposição geral melhor, ela não vai ter dor, vai estar melhor do edema. A gente vai observar uma regressão da questão da inflamação dos linfonodos e vai normalizar a questão do apetite. Certo? Então, a gente não vai passar antibiótico quando observa fístula. Não, tem fístula, a gente vai tratar o dente, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo caladinho, ninguém fala nada. Então, o antibiótico de escolha vai ser a amoxicilina, certo? Se esse paciente ele for alérgico à amox, a gente vai prescrever a eritromicina ou a clindamicina. Lembrando sempre que a amoxicilina e cefalexina, ela tem estrutura química semelhante, tá? Então, há risco de reação alérgica cruzada em pacientes alérgicos à penicilina. Cuidado com isso, tá? Algumas medicações, alguns antibióticos, eles não são recomendados para a criança, tá? Não é recomendado para uso infantil. Eles são isso de uso sistêmico, tá? São eles a tetraciclina, clorafenicol e os aminoglicosídeos. Interessante que essas duas medicações, tanto a tetraciclina como o clorafenicol, são medicações que a gente utiliza intracanal, principalmente quando a gente faz uso do CTZ, tá? Então, são duas medicações que a gente utiliza bastante, porém, a gente faz a mistura, a gente faz a pasta e não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, a tetraciclina, ela vai causar uma pigmentação dentária endógena e a redução do crescimento ósseo, por isso que a gente não utiliza ela. E o clorafenicol, ela vai produzir uma redução da absorção de ferro, tá? Então, não são legais de ser usado. O aminoglicosídeo, ele vai estar associado à toxicidade renal, tá? Vai ter também uma toxicidade auditiva e vestibular, tá? Esse vestibular é do vestíbulo, tá? Do ouvido. E aqui a gente tem as nossas formas de apresentação, que é a suspensão, tá? Quando a gente trata a criança, a gente vai tratar com suspensão. Então, a administração vai ser de 50 a 100 miligramas quilo dia, tá? Que vai ser dividido nas doses diárias, ok? Então, a gente pode fazer uso de suspensão de 125, de 250 ou de 500. Para adultos, ou para crianças maiores que saibam tomar comprimido, a gente também tem a opção de 500 miligramas em comprimido, tá? Para aqueles pacientes que são alérgicos às penicilinas, a gente vai fazer uso da eritromicina. A administração, a gente vai utilizar de 30 a 50 miligramas por 1 quilo, tá? Em uma posologia de 8 em 8 horas. Lembrando que a clindamicina também pode ser prescrita para alérgicos em penicilinas, porém no Brasil só é vendida sob a forma de cápsula ou comprimido, tá? Em relação à profilaxia antibiótica, a gente vai seguir basicamente a mesma ideia que a gente usa do adulto, tá? Isso que vai mudar aí realmente é a dosagem e a questão da prescrição, mas em relação ao paciente, a gente vai seguir a mesma ordem, tá? Então, a gente vai fazer a profilaxia antibiótica antes dos procedimentos dentários, que vão envolver a manipulação de tecidos gengival ou da região periapical, tá? Além de algum tipo de procedimento que vai gerar algum tipo de perfuração na mucosa, tá? Na mucosa oral. Então, a gente vai precisar fazer, sim, a antibiótico-terapia. Quais são esses pacientes? Pacientes com válvulas cardíacas artificiais, história de endocardite infecciosa, transplante cardíaco, doenças cardíacas congênitas não reparadas ou de reparo incompleto, defeito cardíaco congênito, tá? Completamente reparado durante os primeiros 6 meses após o procedimento, ou qualquer defeito cardíaco congênito
reparado, mas não com defeito residual. Então, aqueles pacientes que são cardíacos, realmente a gente precisa, tem a necessidade de fazer a profilaxia. Eu acho que atualmente tem uma linha, já que se fala que tem alguns pacientes cardiopatas que não precisam fazer, mas eu acho que, sei lá, eu sou meio temerosa quanto a isso, normalmente eu faço, tá? Eu prefiro pecar por excesso nesses casos do que, de certa forma, arriscar, certo? Então, vamos aqui para a profilaxia de endocardite bacteriana. A gente pode fazer uso da administração de 50 miligramas para 1 quilograma, isso dose única, 1 hora antes do procedimento. Ou da clindamicina, 20 miligramas para cada quilo, tá? A eritromicina não é indicada para profilaxia antibiótica por não preencher os critérios que são exigidos para efetividade profilática, além de apresentar uma grande intolerância gastrointestinal. E as formulações comerciais, elas são bem complicadas, certo? Então, como é que a gente falou, como é que a gente vai prescrever? Como vocês já estão em clínica, provavelmente vocês já fazem essa prescrição, né? Então, a gente vai colocar o nome do paciente, o peso, endereço e telefone, a via de administração, o medicamento, entre parênteses aqui a gente bota a concentração, a quantidade e a prescrição. Acredito que não é nada que de outro modo, eu acho que vocês já, muito de vocês já fizeram esse tipo de procedimento, tá? Então, aqui tá o modelinho, paciente Amanda, aqui tem o peso dela, o endereço, tá? Então, ó, aqui foi prescrito uso interno, aqui foi a Amoxil, que é o nome comercial, né? Amoxil suspensão oral 250 miligramas, um frasco, tomar 5 ml às 7, 15 e 23 horas. Aqui a gente poderia até adicionar por 5 dias e entrar em contato e falar para esse pai para retornar para o consultório após 3 dias, tá? A gente pode colocar também explicando na via que o paciente vai ficar, tá? Na parte de trás a gente pode colocar, ou então pode adicionar outra folhinha, tá? Mas que seja na folha que o paciente fique com ela. Aqui foi associado com analgésico, paracetamol, solução em gotas, um frasco, tomar 20 gotas a cada 6 horas durante o dia de hoje. Ou seja, esse daí só é para tomar no dia do procedimento, não foi estendido, tá? Pessoal, eu terminei. Ela é uma aula curta e agora eu vou fazer a correção da prova com vocês, ok? Eu vou paralisar aqui para a gravação e agora